do canal Zerados, está chegando o tio Jefferson com uma aula nova hoje. Vamos falar sobre leis de Newton, galera. Então, galera, diz a história que um dia uma maçã caiu na cabeça do Newton. Aí ele começou a se perguntar por que os objetos caíam e formulou as 3 leis de Newton, as mais famosas que a gente conhece. Não que sejam só essas, viu, galera? E hoje a gente vai ver uma bem específica, que é a primeira lei de Newton. Então a primeira coisa que o tio quer é o seguinte: que você saiba que a primeira lei de Newton e a lei da inércia é os dois codinomes, né? Então às vezes vem na prova primeira lei de Newton e às vezes vem lei da inércia. Então é a mesma coisa, viu, galera? Então primeira lei de Newton ou lei da inércia é a mesma coisa. Então é importante que você saiba aí, tá? E a primeira lei de Newton diz 2 coisas, galera. Primeira coisa delas, que tudo que está em movimento continua em movimento. E tudo que está em repouso permanece em repouso, tá? Simples assim. Imagina o seguinte, galera, que tu tem uma bola lá no teu quarto. E essa bola se mexesse do nada. Tu ia sair correndo, né? Pensando que era uma entidade maligna, né? Por quê? Isso é contra as leis da física. E que lei é essa? A primeira lei de Newton. Por quê? O que está em repouso tem que permanecer em repouso. Mas aqui nesse slide, galera, ele mostra o seguinte, né? Que você está dentro de um carro. Quando você está num carro em movimento, ele está em movimento, então você, como está dentro, também está em movimento, tá? E de repente ele bate. À medida que ele bate, o que acontece com o teu corpo? É lançado para frente. Por quê? Estava em movimento, quer continuar em movimento. Por isso a importância do cinto de segurança, do airbag, né, galera? Que vai te ajudar aí, nesse caso aí, pensando na primeira lei de Newton, tá, galera? Outra, por exemplo, tá no carro lá, como você viu, né? Se de repente o carro freia, você é jogado contra o para-brisa, porque o que está em movimento continua em movimento. Só que também tem a outra questão: o que está em repouso permanece em repouso. Aqui nessa charge, galera, eu gosto muito dela, porque ele fala o seguinte, ó: você é preguiçoso, ele fala pro Garfield. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso, ele, estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então ele justifica a preguiça dele, galera, usando o quê? A lei da inércia, né? Que o que está em repouso tem que permanecer em repouso. E lá embaixo ele já usa um outro argumento. Ele fala o seguinte: não mandei você se movimentar um pouco hoje. Ele obviamente não está levando em conta a rotação da Terra. O fato da gente estar no planeta, a gente está em constante movimento, porque o planeta não está parado, né, galera? Então ele sempre usa de um argumento físico para justificar a preguiça dele. Não faça isso em casa, tá, galera? Aqui ele dá o exemplo do metrô ou até do ônibus, né? A galera tá lá dentro do ônibus, de repente o ônibus sai, o que acontece? A galera vai para trás, todo mundo. Agora, se ele está em movimento, de repente ele freia, a galera vai todo mundo para frente. Então dentro do ônibus é a física pura, né? Primeira lei de Newton: movimento continua em movimento, está em repouso, permanece em repouso. Exemplo aqui, galera, que o tio está mostrando é a manobra Superman. O cara está na moto, acelera com tudo, dá um salto e larga da moto. O que acontece? Ele consegue retornar para a moto? Quem conhece aí dessas manobras com certeza diz que sim. E isso aí é graças à primeira lei de Newton. Por quê, galera? O que está em movimento permanece em movimento. Por isso ele continua junto com a moto. Já pensou se ele soltasse da moto, a moto fosse embora, ele caísse? A gente ia contrariar a primeira lei de Newton, viu, galera? Ia ser contra as leis da natureza. Agora aqui é interessante falar o seguinte: já pensaste numa viagem espacial? Será que a gente leva combustível para a viagem toda, galera? Pois é, né? Não. Por quê? O que acontece? A viagem espacial é pensada na primeira lei de Newton, porque à medida que você sai da nossa atmosfera, não tem mais nenhuma força contra. Então, nesse caso, se não tem nenhuma força resultante sobre o corpo, ele continua nas duas situações: ou está em repouso, permanece em repouso, ou está em movimento, continua em movimento. No caso do foguete, ele vai continuar a viagem toda por inércia, galera. Vai ter alguma força contra ele? E não. Então aqui o tio falou o seguinte para você: primeira lei de Newton diz o quê? Que o que está em movimento continua em movimento, e o que está em repouso permanece em repouso. Só tem um detalhe, galera: movimento continua em movimento, mas não é qualquer movimento. É um movimento retilíneo e uniforme, ou seja, em linha reta. Pensa aí no seguinte, que você está mexendo aqui, ó, um fio e uma pedra está girando. Se esse fio quebra, o que acontece com a pedra? Ela vai ficar circulando?
Não, ela vai o quê? Continuar em linha reta. Ou pensa no seguinte, você está dentro do carro lá, pã, e tal, entra na curva. O que que acontece? O carro começa a virar e você tenta o quê? Continuar em linha reta. Por isso que a gente tem a sensação que é jogado contra a janela, galera. Então, hoje o tio falou sobre lei da inércia, galera. Quem gostou, deixa seu like, compartilha e se inscreve. A gente está indo rumo aos 1000 inscritos, galera. Dá essa força aí. Valeu!